Vou passar para vocês hoje algumas dicas, vai ser bem curtinha essa live. E eu quero aqui para que vocês, vou responder junto com vocês, resolver as questões da prova da PRF, questões Banca CESP. Vamos lá, vamos comigo? Isso não é para concurso público, isso aí, olha. Pessoal, eu vou ler a pergunta e a gente vai responder juntos, tá bom? Olha só. A responsabilidade administrativa do servidor público independe da sua responsabilidade penal, salvo na hipótese de, na esfera criminal, ocorrer a absolvição do réu fundada na negativa do fato criminoso ou da autoria do delito. Tá certo ou tá errado? Vocês escutaram aí? Tá certo ou tá errado? Vou esperar uns minutinhos se vocês me responderem. Já tem gente respondendo. Isso aí, isso aí. Pessoal, vamos dizer que um servidor, ele furtou uma maquininha de café. Uma maquininha de café da repartição pública. Ele é viciado em café e ele furtou aquela maquininha de café. Quando ele furtou aquela maquininha de café, ele descumpriu um dever funcional. Ele descumpriu um dever funcional, então ele tem responsabilidade administrativa. A administração pública pode sim instaurar um processo administrativo contra aquele servidor? Sim. Então ele vai responder na esfera administrativa? Responde. Agora, o furto de uma cafeteira, também gera um dano para a administração pública. Se gera um dano, ele pode ser responsabilizado também na esfera civil. E além disso, o furto é um crime. Então esse servidor também pode ser responsabilizado na esfera penal. As três esferas são independentes. Ou seja, um julgamento de uma esfera, o que o juiz decidiu na esfera civil não vai influenciar a decisão do juiz que está decidindo a ação penal. Agora, existe uma situação em que a decisão de uma esfera vai necessariamente determinar uma decisão nas outras esferas. Quando aquela pessoa, esse servidor, se ele for absolvido na esfera penal por negativa do fato ou negativa da autoria, nesse caso, a decisão na esfera penal necessariamente vai o quê? Vai influenciar e vai determinar as decisões na esfera administrativa e na esfera civil. Pessoal, eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso aqui usando o meu material. Vocês conhecem já o material, inclusive hoje nós liberamos as vendas para todo mundo. Até fiz aqui uma propaganda no Stories. Tá liberado a venda hoje até amanhã, 9 horas da manhã, do manual da aprovação que vocês estavam me pedindo. Esse material, gente, ele foi feito com base em estatística. Eu analisei em administrativo, 30 mil questões de prova. E eu consegui, então, identificar quais são as frases mais cobradas. E essa questão a respeito da independência das instâncias, das esferas, é uma frase muito cobrada, olha só. Ela tá aqui em vermelho, vocês estão vendo aqui? Em vermelho no manual. O que tá em vermelho, gente, é o que responde 300 questões ou mais. Então, essa parte está em vermelho, o texto está destacado em vermelho, porque responde o maior número de questões. Então, vamos lá. Primeira questão, então, sinalizada. Segunda questão, vocês vão fazer junto comigo. Vamos lá. Segunda questão. Tanto a inexistência da matéria, de fato, quanto a sua inadequação jurídica podem configurar o vício do motivo de um ato administrativo. E aí? Quero ver a resposta de vocês. Tá certo ou tá errado? Cadê a resposta de vocês? Vou esperar um minutinho. Vocês escutaram a questão? Pessoal, tá certo, E essa questão, presta muita atenção, O ato administrativo, ele deve ser editado em conformidade com alguns requisitos, Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Vou dar um exemplo para vocês não vão mais esquecer. Você, por exemplo, ultrapassou o sinal. Um policial foi lá e te multou. O policial é competente para te multar? Ele tem poderes para te multar? Tem. Tem competência para te multar, sim. Por que ele te multou? Por qual razão, professora? Por qual motivo ele te multou? Porque você descumpriu as normas de trânsito. Por esse motivo.
Beleza. Com qual finalidade? Para garantir o bom funcionamento do trânsito e, é lógico, o interesse público. Ok. De que forma ele registrou perante o órgão de trânsito, né, que você ultrapassou o sinal? Ele fez de forma escrita. E qual que é o objeto desse ato administrativo? Pessoal, o objeto é sempre o verbo no infinitivo que está ligado àquela atuação da administração. Nesse caso, o objeto é multar. O verbo no infinitivo multar é o objeto do ato administrativo, é que o ato administrativo pretende fazer. Nesse caso, ele vai te multar. Beleza. Então, os motivos, o motivo é o quê? É o pressuposto de fato e de direito que vai ensejar a aplicação, que vai ensejar aquela atitude, né? Aquela manifestação de vontade da administração pública através de um ato administrativo. Vamos dizer, então, por exemplo, que você não tinha ultrapassado o sinal. E você pode provar que não ultrapassou o sinal. Ou seja, aquele fato que o policial está ali declarando não é verdade. Você não ultrapassou o sinal. Você pode provar? Você pode. Você tem o direito de entrar com recurso. Sim, você pode provar que não ultrapassou o sinal. Nesse caso, então, há um vício no motivo, né? O policial te multou, haja vista por qual razão? Porque você supostamente descumpriu as normas de trânsito. Mas você, de fato, não havia descumprido as normas de trânsito. Ou seja, né, há um vício no motivo. Agora, e a questão jurídica aí, professora, dessa questão aí que eu fiquei confuso? Pessoal, vamos dizer que você um dia foi multado porque estava dirigindo sem camisa. E dirigir sem camisa é permitido, não vai ensejar uma multa. Nesse caso, né, o motivo que ensejou a multa não existe na lei. Você não estava descumprindo a lei. Esse também é um vício no motivo do ato administrativo. Essa parte sobre o motivo, gente, específica sobre o motivo, e o motivo é sempre um elemento que é mais simples do ato administrativo. Ela tá aqui, olha, no manual ela tá em amarelo. Vocês estão vendo essa parte aqui? Tá em amarelo. O que tá em amarelo? Tá vendo aí? Questões. O que tá em amarelo, gente, responde até 200 questões de prova. Então, a gente analisou 30 mil questões de prova, encaixou todas as questões no texto, todas. Foi muito trabalho. E esse texto aqui tem 300 páginas só, é bem fininho, viu, gente? Não se preocupe, porque quando eu falo 30 mil questões, os alunos ficam desesperados. Não, eu condensei o máximo possível. Próxima questão. Quem tá aí pegando e acertando as questões? Quem fez a prova da PRF? Próxima questão. Vamos lá, próxima questão. A responsabilidade civil do Estado por ato comissivo é subjetiva e baseada na teoria do risco administrativo, devendo o particular que foi vítima comprovar a culpa e o dolo do agente público. Tá certo ou tá errado? A responsabilidade civil do Estado por ato comissivo é subjetiva e baseada na teoria do risco administrativo, devendo o particular que foi vítima comprovar a culpa ou dolo do agente público. Tá certo ou tá errado, gente? Essa vocês estão acertando, isso aí. Tá errado mesmo. Sabe por que tá errado, gente? Sabe por que tá errado? Responsabilidade do Estado por ato comissivo, por uma ação, né? Por uma atuação de um agente público. A responsabilidade do Estado é objetiva. O Estado responde objetivamente pelos danos que seus agentes causarem no exercício da sua função, né? As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos respondem objetivamente pelos danos que os seus agentes causarem. Gente, isso é letra de lei, né? Assim, é a base da matéria de responsabilidade civil objetiva. É o que mais cai. Vou mostrar pra vocês que é o que mais cai. Olha, teoria do risco administrativo, não sei se vocês conseguem ver, tá difícil pra mim segurar. Essa parte aqui do artigo letra de lei, olha o tanto de questão, gente. Vocês conseguem ver? Vocês conseguem ver? Isso é letra de lei, né? A responsabilidade é objetiva. Como assim, professora? Gente, se eu tenho um agente de uma autarquia, ele editou um ato que seja um dano a um particular, um dano anormal, né? Um dano anormal, um dano específico. Aquele particular pode o quê? Ajuizar uma ação de reparação civil frente àquele dano sofrido? Sim. E quem vai responder por aquela conduta daquele agente público?
a pessoa jurídica na qual ele está inserido. A autarquia vai responder por aquele dano que aquele agente público causou. De que forma, prof? Objetivamente, ou seja, não são levados em consideração os elementos subjetivos, se o agente público tinha a intenção de prejudicar aquela pessoa, se ele agiu com dolo ou com culpa. Isso não é levado em consideração para que se configure a responsabilidade civil objetiva do Estado. Lembrando que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos dos seus agentes e as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos também respondem objetivamente. Ou seja, mesmo as concessionárias, permissionárias de serviço público, que são entidades privadas, que não compõem a administração pública direta nem indireta, elas também respondem objetivamente. Beleza? Próxima questão. Vamos lá. Pessoal, eu tô mostrando aí pra vocês, estava todas as provas de 2018, e eu fui mostrando aqui ao longo das lives. Todas as provas do ano de 2018, todas elas, gente, elas estavam sinalizadas no manual. Como assim? As frases que estão destacadas de vermelho, verde e amarelo realmente são as frases mais cobradas e foi o que foi cobrado nas provas de 2018. Todas as provas que eu resolvi aqui, muita prova aqui com vocês. Então, a gente está direcionando o seu estudo para que você não se perca, né, no material muito grande. Não fique aí durante anos, meses, tentando aprender uma matéria que já é complicada, já é grande, né? Tem gente que lê manual de 1000 páginas, 1500 páginas. E eu estou orientando vocês aqui uma forma de estudar de forma direcionada, que você já sabe o que é mais importante na medida que vocês estão lendo. Né? Esse é o meu objetivo e é por isso que a gente trabalha de uma forma assim, bem diferente. Vamos lá, então. E quem quiser, a gente tem 24 horas, eu nunca liberei antes a venda para todas as pessoas e eu estou liberando. A gente sempre faz lista de espera. Liberei até amanhã, 9 horas da manhã. Vocês conseguem comprar o manual da aprovação. Se vocês quiserem o link, é só entrar no meu stories, eu coloquei desliza pra cima, aí você desliza pra cima e já cai lá. Vamos lá, próxima questão. Constitui poder de polícia a atividade da administração pública ou de empresa privada ou concessionária com delegação para disciplinar ou limitar direito, interesse ou liberdade de modo a regular a prática de ato em razão do interesse público relativo à segurança. Certo ou errado? De penal também está lá disponível para venda. Certo ou errado, gente? Constitui poder de polícia a atividade da administração pública ou de empresa privada ou concessionária com delegação para disciplinar ou limitar o direito, interesse ou liberdade de modo a regular a prática de ato em razão do interesse público relativo à segurança. Chega em 7 dias após a compra. 7 dias. Certo ou errado, gente? Exatamente, está errado. Por qual razão? Pessoal, o poder de polícia é o poder mais cobrado nas provas de concurso público. Vou mostrar para vocês aqui um gostinho disso aqui, para vocês entenderem como é importante esse poder de polícia. O poder de polícia é o poder mais cobrado nas provas de concurso público. Não sei se vocês conseguem ver. Esse é o poder que vocês precisam prestar bem atenção. E o que é mais cobrado geralmente é o conceito e as questões relativas à delegação do poder de polícia. Vocês estão vendo essas frases aqui? Eu separei as frases que são mais cobradas. Não sei se eu consigo mostrar. Tá vendo aqui um percentual? Deixa eu ver se tá vendo. Essa frase aqui responde a 17% das questões. É um quadro com um percentual, né, considerando aí as 30 mil questões de prova. Quais são as frases mais cobradas? Esse é o material que você precisa revisar um dia antes da prova, beleza? Que bom que vocês amam. É muito legal esse manual mesmo, gente. Isso aqui é transformador. Vamos lá. E que poder é esse? Pessoal, o poder de polícia é o poder que a administração pública tem de limitar uma liberdade individual em prol do interesse público, limitar o uso, o gozo da propriedade privada e de alguma liberdade individual. Por exemplo, você não pode pegar seu carro, sair correndo e ultrapassar todos os sinais para chegar rápido no seu trabalho. Você não pode. Toda hora você tem que parar no sinal de trânsito. Ou seja, é o Estado limitando a sua liberdade de sair correndo. Isso é poder de polícia. Por que o Estado limita a sua liberdade? Em prol da coletividade. Beleza. Como essa é uma atividade que vai limitar, vai impor
algo a nós particulares, ela advém do poder de império do Estado, né? É o Estado que pode limitar uma liberdade individual minha. É o Estado que tem esse poder. Eu, povo, né? Todo o povo conferiu ao Estado essa prerrogativa. Por essa razão, existem o que a gente tem que estudar, ciclo do poder de polícia. Pessoal, existem algumas etapas do poder de polícia que a gente tem que entender. A primeira etapa aí que cria uma restrição, uma liberdade individual, é o poder de mando do poder de polícia, né? O poder de definir algo que vai limitar a sua liberdade individual. Beleza. A segunda atividade é uma atividade de consentimento. Existem algumas atividades, por exemplo, construir um prédio. Você não pode livremente chegar num terreno e começar a construir. Sabe por quê? Aquela construção pode aí, eventualmente, representar um perigo para a sociedade. Vai que você constrói um prédio que vai cair, que não vai ter sustentação. Ou seja, essa é uma atividade de risco. Então, para você construir um prédio, você precisa de um consentimento, você precisa de uma licença para construir. O Estado vai verificar se você tem condição mesmo de construir aquele prédio. Além disso, qual que é a outra etapa? Beleza, nós então já determinamos algo que vai limitar a liberdade individual do particular. Algumas atividades o particular só pode realizar se a administração pública autorizar. E uma terceira etapa está ligada à fiscalização. Agora que a gente já determinou por exemplo, uma norma de trânsito, alguma limitação, né, à nossa liberdade, vamos fiscalizar se as pessoas estão efetivamente cumprindo aquilo ali. Essa fiscalização também é muito importante. E a quarta etapa do poder de polícia é a aplicação de penalidades. Se nessa fiscalização a gente verificar que você aí não está cumprindo as determinações, não está seguindo as normas de trânsito, está ultrapassando o sinal, está ultrapassando o limite de velocidade, você vai ser multado. Pessoal, dessas etapas que eu falei com você, somente a etapa de consentimento e a etapa de fiscalização podem ser delegadas a particulares. Sabe por quê? Porque essa atividade do poder de polícia é uma atividade que está muito ligada ao poder de império que eu falei com vocês. O poder de impor algo, o poder de restringir uma liberdade do particular. E essa é uma grande prerrogativa do Estado. Vê se uma empresa privada vai poder restringir uma liberdade individual do particular. Só o Estado pode fazer isso. A empresa privada ela pode receber algumas atividades, né, como delegação, mas no sentido que de meramente executar o que a administração pública já determinou. Então, a administração pública determinou, por exemplo, que a velocidade máxima numa rodovia é 60 km por hora. Uma empresa pode ser contratada, uma empresa privada pode ser contratada para colocar o radar? Só colocar o radar de velocidade? Pode. Ela está fazendo um ato de mera execução do poder de polícia. Quem tem o poder de mando e quem tem o poder de punir se o particular não cumprir, somente a administração. Essa parte, gente, de delegação dos atos do poder de polícia está totalmente em vermelho. É importantíssima. Esse ciclo que eu falei com vocês é muito importante. É muito importante. Vamos lá. Última questão. O abuso de poder, que inclui o excesso de poder e o desvio de finalidade, não decorre de conduta omissiva do agente público. E aí? O abuso de poder, que inclui o excesso de poder e o desvio de finalidade, não decorre de conduta omissiva do agente público. Exatamente, errado. Pessoal, olha a frase aqui, olha, tá totalmente aqui de verdinho. Vocês conseguem ver? Verde é o que responde até 100 questões. Olha o que tá escrito aí. O abuso de poder pode decorrer de condutas comissivas e condutas omissivas, quando a gente deixa de cumprir um dever legal. Também tá destacado. Todas as questões estão destacadas no manual, tá tudo ali. Então, vamos lá, gente, vamos entender abuso de poder, desvio de poder, né? Excesso de poder. Pessoal, abuso de poder, quando cai, é uma maravilha, porque é muito fácil, né? Abuso de poder é um gênero que contempla duas espécies, excesso de poder e desvio de finalidade. Excesso de poder é quando o agente público excede o seu poder. Ele pratica um ato que ele não tem competência para praticar. Sabe? Ele não tem competência, ele não tem poderes para praticar aquele ato, não. Então, eu tenho um vício de competência naquele ato administrativo.
Beleza. Um vício, gente, que vai ensejar a anulação do ato. Quando eu tenho um vício de legalidade, em regra, a administração pública vai anular. Prof, quando é que a administração pública pode decidir se ela vai convalidar ou anular? Existe uma situação, pessoal, que a administração pública ela pode decidir. Eu vou corrigir esse vício ou eu vou anular esse ato? Eu vou corrigir esse vício ou vou anular esse ato? Pessoal, para corrigir qualquer coisa, inclusive para corrigir prova, né? Para corrigir, a gente precisa ter muito foco. Muito foco. FO de forma, CO de competência. Ou seja, vícios relativos, vícios que não são graves, né? No elemento forma e competência, nos elementos forma e competência, são passíveis de correção. Então, a administração pública pode definir, eu vou corrigir ou eu vou anular esse ato. Correto? Nessa situação, ela vai ter uma discricionariedade. Agora, nas outras situações, professora, a administração pública terá que anular, e a anulação gera, em regra, efeitos ex tunc, efeitos que retroagem a data de edição do ato, como se aquele ato nunca tivesse existido. Tipo assim, fizemos uma besteira, editamos um ato com um vício ilegal, vamos apagar esse ato como se ele nunca tivesse existido. Agora, existem situações. Inclusive, o último vídeo de brincadeira que eu fiz, eu falo sobre uma situação específica que tá caindo muito em prova. Gente, eu tô provando pra vocês que tudo que eu tô falando aqui tá despencando nas provas. A estatística que a gente fez, gente, ela tem uma razão, né? É igual previsão no tempo, é igual tudo a gente faz com base em estatística, né? Então, existe uma razão e ela se repete. Ela se repete. E esse ano, todas as provas, todas, eu vou corrigir com vocês aqui no Stories. Todas as provas, todas, dessas bancas grandes, aí, CS, não sei, e vou mostrar o manual, onde que tá sinalizado. Então, presta atenção, que eu tô falando aqui é importante. Então, eu mostrei uma brincadeira pra vocês de anulação gerando efeitos ex nunc, né, ex nunc. E vocês muitas vezes não lembram desse exemplo, então, por favor, assiste a brincadeira. Eu faço brincadeira pra ficar mais fácil, então assiste lá, porque aquilo ali é importante. E falei com o excesso de poder, e agora desvio de finalidade. Pessoal, desvio de finalidade, nesse caso, o agente público ele tem competência para editar aquele ato, né? Ele tem competência, entretanto, ele pratica o ato com uma finalidade diversa, né, ligada ao interesse público. Pessoal, o manual está com valor promocional. A gente liberou, porque o manual vem... Como é que é o manual, né? Como que é o manual? O manual tem 300 páginas. 300 páginas. O manual responde a qualquer questão dos últimos 6 anos, o manual mostra estatísticas, o manual traz as frases poderosas, o manual traz o curso de videoaulas meu, que eu gravei, o manual traz audioaulas, o manual traz flashcards. Flashcard, o que é flashcard? Gente, vocês têm que memorizar algumas partes da matéria e vocês não sabem o que memorizar. Por quê? A matéria é muito grande. Então, eu separei para vocês nas flashcards as perguntas mais cobradas. Nossa, a unha da prof tá tão ridícula, eu mostrando minha unha aqui. Eita. E as respostas. Então, pra vocês praticarem. Você faz a pergunta pra você mesmo e você responde. Beleza? É assim que você pratica. Onde você acessa. A gente liberamos alguns manuais até 9 horas da manhã de amanhã. Onde que você vai conseguir comprar. Entra no meu Stories, minha carinha, e eu coloquei lá um link deslize pra cima. Aí você desliza pra cima. Que bom. Quem tem, não arrepende não. Inclusive, pessoal que tá preocupado com preço, a gente dá 100% de garantia. Se você não gostar do manual, a gente devolve pra você tudo que você gastou. Preocupa não. Sorteio 0800. Gente, eu tô com dificuldade até de imprimir tudo que vocês querem. Então, a gente tá liberando alguns aqui, porque eu tive que imprimir manual de penal. Aí aproveitei para imprimir alguns de administrativo e constitucional. Então, só por isso, porque, gente, eu imprimi muito manual em dezembro. Aí, em dezembro, esgotou tudo que a gente tinha para 2019. Aí, a gente fez essa outra leva. Vamos lá. Que mais? Desvio de finalidade, o agente público visa uma finalidade diversa daquela que está ligada ao interesse público. Então, por exemplo, vamos dizer que um governador desapropria a casa de uma pessoa, falando que ele vai construir uma escola lá. Uma escola. Só que, na verdade, ele quer prejudicar a proprietária daquele imóvel, que é uma inimiga dele.
Ele quer que ela fique sem a casa porque ele sabe que ela ama aquele jardim que ela tem, que ela cuida muito do jardim, ele quer prejudicar. Nesse caso, ele praticou o ato com desvio de finalidade. A finalidade, né, do ato não está voltada ao interesse público, ele está querendo prejudicar aquela pessoa ali que é inimiga dele. Nesse caso, há um vício de desvio de finalidade, esse vício é gravíssimo, não é passível de correção, de convalidação, o ato será anulado. Beleza? Pessoal, eu dei essa dica pra vocês rapidinha, não vou me delongar muito aqui. Um beijo grande, tchau, tchau, gente!